Oi pessoal, Renata aqui. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a minha história, de como foi que eu manifestei para vir aqui para os Estados Unidos sem sequer ter nenhum real. E porque muitas pessoas me perguntam, Renata, como foi que você fez para ir para os Estados Unidos? Como foi que tu manifestou para ir para Miami? Como foi que tu manifestou? E eu sempre contava assim, uma historinha aqui, uma parte, eu contava por partes, né? Mas hoje eu quero falar mais sobre isso. E o que eu queria deixar você saber é que não é que você esteja manifestando errado, ou que você esteja fazendo algo errado, ou que tenha algo errado com você. Não é isso. É só porque você está esperando a coisa errada. E como foi que aconteceu tudo isso? Como foi que cresceu essa semente para eu vir para cá? A primeira coisa é, sabe as sessões da tarde? Quando eu morava no Brasil, como que foi que nasceu isso? Nasceu com os filmes das sessões da tarde. E quando eu vi esses filmes, o que vinha nos filmes? Tinha esses coqueiros de Miami, tinha as praias de Miami, tinha as praias daqui, tinha muito camisa nos homens com estilo esse Tommy Bahamas, sabe, de coqueiro e de não sei, só sei que era uma coisa que me puxava muito. Outra coisa também é que eu assistia muito MTV. Assim que começou a ter, sabe aqueles, quem é millennial aqui sabe do que eu tô falando, que começou a ter os vídeos, o primeiro vídeo da Beyoncé que começou a tocar na MTV, e todos aqueles vídeos que passavam, eu, para quem não sabe, sou do Pará, e no Pará, eu não sei hoje como tá, eu acho que hoje, em relação à música, as pessoas estão muito mais ecléticas, mas na minha época, quando eu tinha 13, 12 anos, o que era mais tocado lá no Pará era tecnobrega. E não é que eu não goste de tecnobrega. Eu escuto tecnobrega, não escuto tecnobrega. Mas é das raízes do paraense, entendeu? Mas quando eu escutava uma música internacional, quando eu escutava em inglês, e aí eu me apaixonei. Aí eu passava, na minha casa não tinha MTV. E eu ia pra casa da minha prima e ficava olhando aquilo. E aí depois eu fui morar em Florianópolis, com 12 anos eu fui morar em Floripa. E depois quando eu cheguei em Floripa eu conheci a Lauryn Hill. E eu escutava as músicas da Lauryn Hill, não entendia nada, mas eu tinha essa conexão, era essa energia que eu sabia que nossa, eu quero falar inglês. E na época eu não conhecia nada sobre manifestação. E para fechar, para esse desejo de aprender inglês e de vir morar fora e de conhecer aqui os Estados Unidos, também quando eu assisti a novela América, para quê? A louca, né? Eu acho que se você for Gen Z aqui, você não vai estar muito entendendo no que eu tô falando, mas as pessoas que aí são da minha época tá entendendo o que eu tô falando. Então quando eu vi essa novela também, eu disse, nossa, é isso que eu quero, não toda aquela dificuldade que ela teve, não é isso, mas de quando ela foi para Miami, que aparecia os lugares, que eu nem sei se realmente era Miami. Eu fui até no Mangas, no lugar aonde a Sol, ela veio e ela dançava e tudo mais. Mas eu acho que não foi tanto pelo lugar. Essa sim, claro, fica em segundo lugar, mas é porque eu queria muito aprender inglês. Então, sempre eu fui muito rodeada sobre os Estados Unidos, sabe? A minha mãe, ela fazia parte de muitas religiões. Ela ficava um tempo em uma, depois mudava para outra. Se eu for nomear aqui todas as religiões que a minha mãe participou, eu teria que fazer um outro vídeo. Então, a minha mãe, uma época também, ela fez parte dos Mormons. E os Mormons iam lá em casa
traziam fotos e faziam comida e faziam aqueles pancakes com aquele xarope que eu assim, nossa, o que é isso? Fazer umas comidas bem estranhas. Comidas estranhas não, né, pessoal? Vamos respeitar a comida do americano, você sabe o que é. Mas o que eu quero dizer é que eu absorvia tudo isso e sem perceber, sabe? E quando eu olhava na TV, as pessoas, quando eu via os vídeos em inglês, que eu não entendia nada, eu só pensava, eu não sei como que eu vou falar inglês, mas eu só sei que eu vou falar inglês, entende? Aparecia ali no início, quando eu comecei a treinar, eu comecei a fazer algumas aulas de inglês lá em Florianópolis antes de vir para cá, para eu sobreviver quando chegasse no aeroporto. E só que o que acontece é que antes de pisar nos Estados Unidos, eu já estava aqui há anos antes. O que aconteceu é que a lei da atração, quando ela chegou, ela confundiu muitas pessoas. Muitas pessoas achavam que você só tinha que fechar os olhos e elevar a sua energia vibracional e você ia atrair as coisas. E na realidade, não é só fechar o olho e fingir uma cena na cabeça, não é isso. Manifestação de verdade é quando algo é tão natural para você, quando é tão verdadeiro, é normal para você internamente, que você tá bem com aquilo ou sem aquilo emocionalmente. Quem fala muito isso é o Neuro Knowledge. Se você vê o Neuro Knowledge, ele fala muito sobre isso. O que eu posso dizer é que você só sabe. Eu não tinha preocupação de como que eu ia vir para cá. Eu não tinha medo, eu não tinha frustração, eu não tinha dúvida. É algo que é leve, é a lei do saber. Não é uma coisa assim, será que vai dar certo? Será que eu vou entender quando eu chegar lá? Será que vai dar certo eu falar inglês? Não tem plano B. Quando você tá com essa convicção, não tem plano B. É tipo, já é leve, calmo. Por quê? Porque eu já tinha escolhido essa minha versão. E por que eu digo que muita gente se confunde em relação a isso? As pessoas acham que eu só fechei o olho, imaginei que eu era sol, vivendo América, vindo nadando do Brasil até aqui. Não, essa novela é muito engraçada. Mas o que aconteceu é que eu, ao mesmo tempo que eu sabia e que era leve e que era normal de eu estar falando inglês, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para vir para cá. Se eu fosse entrar na neura do como e do quando, como que eu vou vir para cá? E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer uma vaquinha, eu comecei um avião na minha cidade, o que mais é possível. Eu comecei a fazer vaquinha, eu comecei a perguntar para qualquer pessoa que aparecesse na minha frente, eu posso limpar a tua casa? Eu estou buscando emprego, eu trabalhava no shopping, só que eu tinha que criar esse dinheiro para eu poder, eu tinha que, né, porque na agência onde eu fui, a moça da agência falou que tu precisa pelo menos no mínimo do mínimo, $1.000 tu tem que chegar lá, porque tu vai ter que procurar um emprego, tu vai ter que pagar o teu aluguel, tu vai ter que comprar comida. E eu fui exatamente com $1.000. E isso porque na época o dólar nem tava como agora, que é $1, R$5. Na época eu acho que tava 1 por 1, algo assim. E não foi fácil para eu criar
esses $1.000, mas eu criei. E eu pedi ajuda para as pessoas na cara de pau. Mas eu não contei para ninguém. Eu não contei para ninguém que eu queria vir para cá, que era meu sonho nos Estados Unidos, que era meu sonho aprender a falar inglês, porque tinha dentro de mim que eu gosto de contar as coisas para as pessoas depois que eu atualizo na minha vida. Atualizei e mesmo assim, depois que eu tirei o meu visto, mesmo assim eu não queria falar para ninguém, porque depois de passar na imigração aqui, eu ainda poderia ter o risco de chegar aqui e eles não deixarem eu entrar. Não porque na época eu queria uma validação, mas porque eu queria contar depois que o meu visto tivesse aprovado, pelo menos, para contar para os familiares mais cerca. E depois que eu estivesse aqui, outras pessoas iriam saber. E mesmo sem eu ter nenhuma prova de que eu ia conseguir, mas a coisa mais importante eu tinha essa convicção. Eu tinha essa convicção dentro de mim. Sabe quando você só sabe como, do mesmo jeito que eu sei o meu nome. Eu sei que o meu nome é Renata, eu sei que eu moro nos Estados Unidos, eu não tenho dúvidas sobre isso. Eu sei que o nome da minha filha é Olivia, eu sei que carro eu tenho, eu sei que telefone eu tenho, eu só sei. Não tem dúvidas, não tem medo, não tem será, não tem, eu quero aprender inglês, eu quero morar fora, mas o dólar tá alto. Não tem isso quando você tá realmente na lei do saber. E deixa eu contar muito rápido aqui para o vídeo não ficar longo. Quando eu fui em São Paulo para tirar o meu visto, eu estava na mesma energia. Tinha gente que tinha irmã que era professora de inglês. Tinha gente que os pais são, né? Muito ricos. Tinha gente que tinha tudo para o visto ser aprovado. E uma menina na minha frente, ela vem super triste, eles não aprovaram o meu visto. E eu perguntei por quê. Porque quando eles me perguntaram, quando eles me perguntaram, não. Quando ela começou a falar comigo, a entrevistadora, quem faz a entrevista geralmente são os americanos, ou se não é americano, eles falam inglês contigo, você tem que falar o necessário nas entrevistas. Você só tem que responder o que eles perguntarem. Olha a primeira coisa que ela falou quando ela chegou no balcão ali para a entrevista dela. Ela falou: eu tô com medo, eu tô nervosa. E esses entrevistadores, eles sentem a tua energia. E se tu tá com medo, se tu tá se importando muito, já percebeu que essas pessoas, eu já vi caso de gente que, por exemplo, que vai um casal de namorados e a pessoa, ela passa um na entrevista e não passa o outro, aí ela fala, então eu também não quero ir. Sabe? Tipo assim, quando a pessoa ela fala convicta, sem medo, quando a pessoa ela vai com essa atitude de, sabe? Tipo, tem tanto país para ir, Estados Unidos não é o único país que eu tenho, que tem para eu ir. Aí geralmente, foi aprovado o dos dois. Sabe? A única coisa que eu quero que você entenda é que tudo vem para a mesma lei, que é convicção. E aí, depois, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, todo mundo acha, né, que fala espanhol, ou não, que entende espanhol. Quando eu passei pela imigração de Miami, eu não sei se foi uma sorte minha ou foi um azar, entre aspas. A entrevista que eu tive foi com um cubano, não foi com um americano. Parecia que ele tinha uma batata na boca, eu não entendia nada do que ele falava. E uma pessoa, não sei, alguém me ajudou, sabe?
É quando as coisas, quando você tem convicção de tudo, vem um anjo, vem uma pessoa abençoada te ajudar, traduz para você, te ajuda, tudo vai fluindo com facilidade no meu ponto de vista. Mas foi aí que realmente, quando eu cheguei no aeroporto de Miami, foi aí que caiu a ficha. Meu Deus, o meu sonho tá sendo realizado agora. Eu, mesmo com todo esse caos que estava acontecendo em Miami, que o meu voo atrasou e aí eles te dão um ticket para tu comer e tal, e tu não sabe ainda se comunicar. Eu não sabia, né? Eu não sabia me comunicar e pedir uma coisa, e pedir uma comida. Parece que no início eu morria de vergonha de falar inglês, de abrir a boca, de me comunicar. Depois foi de um tempo que eu comecei a perder a vergonha. Mesmo depois de toda essa loucura que aconteceu lá no aeroporto de Miami, eu já vivia isso há anos na minha cabeça, na minha imaginação, na minha convicção. E talvez esse seja o ponto mais importante aqui. As pessoas, o que acontece é que elas acham que ela tem que controlar tudo que acontece aqui fora. E eu já falei, não sei se foi 1, 2, 3 vezes, 100 vezes aqui nesse canal, porque eu tenho mais de 500 vídeos, mas isso é um tiro no pé. O que acontece é que as pessoas, elas querem controlar as coisas aqui fora, querem controlar a 3D, querem controlar efeito com efeito, resultado com resultado, que na verdade é sobre é sobre sustentar essa visão interna. O quanto que você vai com frequência e sustenta realmente e emocionalmente o que você deseja. Em todo um dia, em 24 horas, o quanto você sustenta isso, como você sabe o seu nome. Eu tive vários momentos para desistir. Se eu fosse olhar para 3D, eu já teria desistido porque eu não falava inglês. Eu já teria desistido porque a minha mãe não é milionária. Então, como que eu vou provar na imigração que ela pode me bancar aqui? E eles me perguntaram, quem é que vai bancar essa tua viagem para os Estados Unidos? E eu disse, my mom, my mother. Imagina, se eles me pedem o meu folder, que eu já nem lembro mais como é que fala, para poder provar. Se eu fosse pensar também se eu tivesse que provar também a minha conta nos últimos 3 meses, eu também estava frita. Não me pediram nenhum documento. Por isso que eu digo para você, o como não é problema teu. Porque quando você está num estado de ser, Deus supre todas as minhas necessidades. Deus está comigo. Como e quando não é problema meu. Eu poderia ter desistido ali mesmo, quando... Então, qualquer parte, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha garantia. As agências de viagens, elas não garantem isso para você, porque não depende deles. Depende da tua energia, que quando você vai na imigração tirar o visto. A entrevistadora, ela vai pensar o quê? Lembra de todo mundo é você projetado para fora? Se você está confiante com você e está antecipando o melhor, que essa entrevista vai ser tendo convicção que vai ser uma bênção, é assim que ela vai se solidificar.
Mas se você chega lá e já vai dizendo para a entrevistadora que você tá com medo, o que você acha que vai acontecer? Não tinha ninguém dizendo para mim. E se eu fosse nas condições financeiras que eu tinha, fosse comentar com algum amigo, com algum familiar, essa pessoa ia dizer: tá sonhando, tu tá louca? O que tu vai fazer lá? Tu não tem ninguém lá, tu não fala inglês, tu precisa de uma casa, tu precisa de muitos pertences no teu nome para provar que tu tem vínculo no Brasil e que tu não vai. Foi por isso que eu não falei para ninguém. Mas eu tinha uma coisa, essa escolha interna. Eu tinha convicção de eu estar falando inglês, eu não sei como. Mesmo de quando eu via os filmes, assistia os filmes, para eu começar a me adaptar e me familiarizar com o inglês, mesmo não entendendo nada, mas internamente eu tinha essa certeza. E o que eu quero dizer é que talvez tenha algo na tua vida que parece que seja impossível agora, mas que você sabe que no fundo é familiar, sabe essa energia? Por exemplo, você quer aquele carro dos sonhos, é familiar para você de alguma forma, algo que quando você imagina, você só percebe e sente no teu corpo que aquilo é verdadeiro, que aquilo é nutritivo, que aquilo é expansivo, te expande. Só de eu ter feito isso agora, eu senti todas as minhas células aqui expandindo. Tu só sente essa energia de expansão. Enquanto eu sei que eu, no meu ponto de vista, eu não gosto de compartilhar os meus sonhos com ninguém. E se você gosta, tá tudo bem. Porque se você assume como verdade que você vai ter anyways, mesmo você contando para as pessoas, você vai ter. Mas eu assumo como verdade que eu gosto de contar para as pessoas depois que eu atualizei aqui na 3D. Porque às vezes você vai contar para algum familiar, você vai contar para os teus próprios pais que, por exemplo, está na faculdade e tu quer largar a faculdade porque tu quer morar fora, ou tu quer largar a faculdade porque tu quer ser DJ, tu quer largar a faculdade de medicina e quer fazer artes, e aí a pessoa, ou o teu ego pode achar que isso seja um delírio, as pessoas vão comentar que acham que isso é um delírio, mas isso não é um delírio, isso é só a tua identidade que está te mostrando quem realmente você quer ser. E a questão não é será que isso vai acontecer? Quando que isso vai acontecer? Essa não é a questão. A questão é o quanto que você sustenta isso internamente enquanto isso não chegou. Então é isso, pessoal. Se isso fez sentido para você, eu aprofundo tudo isso no nosso grupo do Telegram. Agora nós estamos no desafio nesse mês de maio para parar de reagir a 3D. Dá um basta, dá um foda-se 3D bem grande, sabe? Porque não é uma perca de tempo você tá querendo controlar, lutar, reagir com um efeito. Então é isso, todos os dias eu tô colocando um áudio, eu mando também PDF. Se você quiser participar do nosso grupo do Telegram, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Então é isso, eu assumo que você é sucesso, feliz manifestação.